Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. 3 pancadas num dia só. Aliás, são várias pancadas hoje na cabeça de bolsonarista, mas eu quero falar de 3 pancadas. Porque mais tarde, às 21h45, eu falo das outras, porque são tantas pancadas que se a gente for falar de uma vez só, talvez o nosso olho fique roxo, que o negócio atinge. A primeira pancada que eu quero falar para vocês aqui é em cima da Carla Zambelli. A Carla Zambelli disse que estava doente, que não podia ser extraditada, não podia continuar presa. A resposta foi diferente. A médica lá que avaliou disse não, ela está tudo bem, pode inclusive ser deportada. Olha o aviso, olha a deixa para Alexandre de Moraes. Aliás, já houve o pedido. Em breve você vai ver aqui a Carla Zambelli. Vamos ver aqui esse trecho da CNN falando sobre a Zambelli? Eu tive acesso a esse laudo médico feito a pedido da justiça italiana, apontando que a deputada licenciada Carla Zambelli pode seguir detida sim no país europeu e até mesmo ser extraditada ao Brasil. A médica leva em consideração os estados de saúde físico e mental da deputada licenciada e conclui que Zambelli tem condições sim de seguir seu tratamento médico dentro da penitenciária de Rebibbia, em Roma. Olha, tá perfeito. Então, resumindo, Malafaia, desculpa, já vou falar desse cretino aí. A Zambelli está em perfeito estado, não está com doença nenhuma e ela pode ser extraditada. É uma resposta àquela que saía na rua, que gritava por ditadura, que chamava general de covarde, de frouxo, que correu no meio da rua com arma em punho. É essa Zambelli. Quando você pensar em ter peninha dela, lembre-se do que ela fez. Lembre-se do que ela fez. Tem um filme chamado assim, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Zambelli e turma, nós sabemos o que vocês fizeram e o que continuam fazendo. Então a Zambelli não é essa santinha que está se mostrando agora não. Aliás, vocês viram que ontem aqui eu mostrei para vocês aquele vídeo curtinho do Valdemar Costa Neto falando sobre o Bolsonaro. Que o Bolsonaro estaria bonzinho, se colocassem ele para fora. Então não está doente. Não está doente, é caô. Está querendo se aparecer que está doente, parecer para os outros que está doente. Porque uma pessoa que está doente, ela fica doente. O fato dele, então, é só psicológico, porque nas palavras do Valdemar é assim, ele saiu de lá, tá bonzinho, né? Deixa eu ver. No domiciliar, como é que ele tá? Assim, muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Não, sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Ué, mas em caso de estar mal, como que ele encarar uma campanha? Não. Deixa o Valdemar falar mais, gente. Deixa o Valdemar falar mais. Aliás, o Valdemar já disse que o Trump é a única saída do Bolsonaro. É a única saída do Bolsonaro. Ou seja, entregou de novo as artimanhas dele, qual é o objetivo dele, que não é, em nenhum momento, sobre liberdade de expressão, que isso daí eles cagam para liberdade de expressão. O caso do Nicolas, por exemplo, vocês viram quando o Trump baixou a ordem para verificarem, averiguarem, espionarem as redes sociais das pessoas e suspenderem, inclusive estudantes nos Estados Unidos. Aí o que o Nicolas falou? Não, tá certo. Agora na CPI querem barrar jornalistas. Vou falar disso à noite. Mas esse povo, não dá ponto sem nó, são hipócritas. Então esse negócio de o Trump é por causa da liberdade de expressão que ele está assim, é mentira. Não tem nada a ver. A briga deles, tá aí, nas palavras do Valdemar Costa Neto, é para soltar o Bolsonaro. Soltar o Bolsonaro. Não, é brinquedo? Vamos lá, vamos colocar aqui, para não dizer assim, não, mas o Aquias falou, mas não mostrou, deixa ele falar. Fala aí, ô Valdemar, fala. Nós não temos outra, eu falo isso bem antes da eleição do Trump. Se o Trump não ganhar a eleição nos Estados Unidos, nós estamos mortos. E parecia que ele não ia ganhar, ganhou. O Trump é a única saída que nós temos, não temos outra. Porque quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país. Por quê? Você não tem para quem recorrer. Ou seja, é a única saída para eles é o Trump, entendeu? Então, pelo jeito,
não vai ter saída, vai continuar preso e vai ser condenado brevemente. Agora sim, vamos entrar na nossa notícia do momento. O Silas Malafaia. Você já desconfiava, eu também já desconfiava, todos nós desconfiávamos, mas a gente não tinha certeza, mas a gente sabia que uma hora ou outra a sujeira ia aparecer do Malafaia. Ele que sempre posa de o palatino da sociedade, eu sou profeta de Deus, eu sou um líder religioso, estou entre o bem e o mal. Ele sempre se mostra como se ele fosse o cara mais honesto do mundo, o mais sincero, o mais sábio, ele se acha assim. Mas, gente, por trás de um bolsonarista roxo, por trás de um cara que defende demais o Bolsonaro, que a gente sabe quem é o Bolsonaro, não é possível que um crente totalmente inteligente, como Jair o Malafaia, que ele é inteligente, inteligência utilizada para o lado do mal, mas não é possível que pessoas assim, que tem um grau, como o Malafaia é psicólogo, tem formação e também tem uma palavra convence muita gente. Então eu sempre digo o seguinte, os bolsonaristas se dividem em três. Os burroides, imbecis, que gritam na rua, vão e fazem tudo por ele, fanáticos, mas que não ganham PN, porra nenhuma, não ganha nada. Só ganha o apelido de idiota, imbecil, o amalucado, olha o doido, olha aí na frente do caminhão, olha rezando pelo pneu. Esses são o gado besta, é o fanático. Esse daí é o idiota, certo? Tem o segundo, que são os oportunistas. Os oportunistas normalmente são aqueles que é um jornalista, que é um cara que quer se candidatar, que é o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia. Esses são oportunistas. Não defendem porcaria nenhuma dessas coisas que o Bolsonaro inventa para defender a pátria aí, a família, conservador. É oportunista que nem ele. Oportunista para quê? Para ganhar grana, para ganhar dinheiro. Políticos oportunistas. E a terceira aqui são os ricos, os milionários, que tem sempre o maracutaia por trás, né? Os crentes, os pastores, mas que se defendem com essa coisa de que é liberdade não sei do que, é não sei para onde, mas que encobre os seus próprios pecados. Esse daí defende o Malafaia falando de Jesus, falando de Deus, colocando igreja no meio, que é para encobrir o que é, porque não é possível. Malafaia, terceiro casamento. Michele, não vou nem falar, é a ficha corrida dela. Os outros filhos do Bolsonaro, pelo amor de Deus, um mais sujo do que pau de galinheiro. Aí, de repente, você defende ele falando que é de Deus, que ele é homem da pátria, que é não sei o que. Ah, pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que ter. Não vem aqueles caras lá defendendo muito o Bolsonaro, andando de calcinha, né? Rodando bolsinha. Ali, estranho, né, aquele pastor. O outro, defende o Bolsonaro, estuprador. O assassino, lembra do assassino do próprio enteado? Vocês lembram da Flor de Lis? Eu quero abençoar a sua família. Vou abençoar a sua família. Eu quero unir esse casal. Quem são vocês? Venha pra mim. Deus o livre e guarde. Quando enxergar a cara dela, vai pra lá. Malafaia é desse tipo. Então, quando eu vi ele muito do seu eu sou fada, não sei o que, eu digo, quando a Polícia Federal botar a mão nele e eles aí começarem a investigar sigilo bancário, sigilo fiscal, né, sigilo telemático telefônico dele, as coisas vão ser descobertas. Dito e certo. Ele diz, eu não temo nada, não tenho nada a temer, né? Aí de repente a Polícia Federal, bumba, tomou o celular dele, tomou coisa dele e começou a investigar. Quando saiu a conversa dele com o Bolsonaro, eu já sabia que era uma conversa de divulgar, uma conversa de miliciano, uma conversa de pilantra. Porque um cara que é um homem de Deus, não importa, né? Um pastor que se considera, que tem reverência, que tem um respeito, ele fala na casa dele do mesmo jeito que fala dentro da igreja.
o Malafaia se desculpa, dizendo assim, vocês são santos também para me acusar. Não, o problema é que nós não somos santos, mas a gente não fica dizendo que é, e não fica acusando os outros de pecador. Olha esses gays, pelo amor de Deus. Eles dão a entendeu? A gente não fica falando isso. No entanto, o senhor faz. O senhor acusa. O senhor julga. Então, um cara que julga muitos outros e que quer ser melhor do que os outros, mais santinho do que os outros, está aí. A máscara caindo agora. A máscara está caindo. Ainda vai cair mais. Porque quando começarem a quebrar o sigilo dele bancário e outras coisas, outras cositas a mais, vão começar a descobrir de onde vem tanta grana. Como é que ele paga tanta coisa para essas manifestações grandes? É o membro da igreja que me dá dinheiro. É abençoado, tudo é abençoado. Está abençoado. Até lavagem de dinheiro está abençoada. Será, Malafaia? Porque a PGR está investigando o caso, a Polícia Federal, e a desconfiança do Gonê é lavagem de dinheiro, que está na cara. Sei lá, sabe que o Malafaia, por exemplo, ele recebeu 30 milhões de um camarada que foi condenado a 56 anos de cadeia. Isso ele não fala. O Lula, o ex-presidiário, pois é. E tu, o sócio de um presidiário. E eu acho interessante é que a Michele Bolsonaro vive, né, andando, desfilando com o Valdemar, que foi preso por corrupção também. E cadê que ela fala? Não falo nada. Porque os presos deles, os pecadores deles, os ladrões deles são domésticos. Entendeu? São particulares deles. Então eles gostam dele. Esses aí eles defendem, não falam nada. Porque todo mundo viu aí que o Malafaia recebeu 30 milhões, né? Eu vou colocar aqui na tela do Critica Brasil, que fala a verdade, doe em quem doer. E aí, tá aí, o sheik do Bitcoin, né, injetou 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha. A testemunha falou. Condenado a 56 anos de prisão, o empresário Francisley Valdevino da Silva, o sheik do Bitcoin, investiu 30 milhões de reais em uma sociedade com o pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja de Deus Vitória em Cristo. Aí é o seguinte, minha gente, agora pasmem a vocês aqui. Não estava mostrando para vocês, tá aí a notícia. Eu pensei que eu estava mostrando. Aí, sheik do Bitcoin injetou 30 milhões. Pasmem agora, na desculpa do Malafaia. Silas Malafaia e Francisley foram sócios na Alvox Gospel Livros Marketing, uma loja digital com foco no segmento evangélico. A empresa foi aberta em maio de 2021 e encerrada em julho de 2022. O aporte milionário realizado pelo sheik do Bitcoin tinha como principal objetivo ajudar financeiramente a Central Gospel, editora que pertence ao Malafaia e que entrou em recuperação judicial no valor de quase 16 milhões. Mas peraí. Se ela entrou em recuperação porque estava devendo 16 milhões, cadê o resto? Se perguntar é mais fácil. Quem nem Malafaia? Eu vi do começo do processo até o fim, nessa sede do Francis. Aí diz, a testemunha fala. Tá? A testemunha fala. E diz assim, ter pessoas influentes por perto. O Malafaia, mais que eu não concorde com o evangelho dele, é um dos maiores. E aí a Central Gospel, que é a empresa principal dele, do livro, estava quebrada, com 38 milhões de arresto. Não, pastorzão, vou te ajudar, deixa comigo, eu vou comprar essa dívida. O Francis entrou, relata o Davi Zocal. Ele gastou muito, juntando informações entre confecções e tudo, foram 30 milhões. 30 milhões para erguer a empresa do Malafaia. Enfim, aí hoje, o seu Malafaiazinho confirmou que recebeu esses 30 milhões. Mas que, claro, em primeiro lugar, esses 30 milhões foi o quê? Uma benção. Uma benção deste pilantra, que foi condenado por lavagem de dinheiro, por jogos ilegais, por falcatruas, o 71, etc, etc. Mas ele era o sócio do Malafaia. Mas quando agora não sabia de nada. Aí o Malafaia diz o seguinte,
Eu não sabia de nada. Ele só quer me ajudar. Que alma bondosa é essa? Que te dá 30 milhões sem receber nada? Que coisa é essa? O mais interessante é por que ele deu esses 30 milhões, minha gente. O Malafaia é muito mirabolante. Será que ele acha que todo mundo é idiota? Será que o Malafaia pensa que todo mundo que assiste a YouTube, que assiste a internet, é assim, abestalhado? Não é possível. Não é possível não, que eu não acredito. Presta bem atenção, eu vou colocar aqui na tela do Critica Brasil, que fala a verdade doa em quem doer. Minha gente. A desculpa, a explicação de Malafaia sobre 30 milhões. Olha o que ele diz. Todo mundo já sabe quem que era sócio dele. Aí ele disse assim, o Malafaia. A coluna, o líder religioso explicou. O Sheik botou dinheiro na minha editora para comprar material, para me ajudar no momento mais difícil da minha recuperação. Malafaia, contudo, afirma não ter nada a ver com o esquema da pirâmide financeira. Que ele, o sócio dele, foi condenado por causa disso. Ele disse, o que eu tenho com os crimes do Bitcoin, de moeda, de criptomoeda dele? Ele sempre usa essa mesma expressão. Como está usando com o Bolsonaro? O que eu tenho a ver com golpe? O que eu tenho a ver com os crimes dele? Tem a ver que tu é cúmplice. Tem a ver que tu está fazendo a mesma coisa. Tem a ver que tu é amigo do cara, tu está aconselhando o cara exatamente para descumprir tudo aquilo. Você foi um dos que incentivaram ao golpe. E aí agora ele quer se safar também do Sheik, do Bitcoin. Do mesmo jeito. O que eu tenho a ver com os crimes dele? Tudo, meu amigo. 30 milhões? Quem é que dá 30 milhões assim de oferta? Ai, vou te dar de oferta. Ainda mais para injetar numa empresa que está... Oi? Que está no zero, que está no negativo, que está devendo. Aí eu vou te dar 30 milhões para tu te levantar, pastor. E olha só, o pastor detalhou também como foi o início da parceria. Ele disse, quando você tem uma empresa de recuperação, você não pode ter sócio. Esse cara evangélico que era, abriu mais de 100 empresas legais, não laranja. 100 empresas? Para que tantas, né? Com várias pessoas. Aí ele chegou para mim e disse, pastor, vamos abrir uma empresa de marketing multinível para a gente comprar produtos da editora e a gente vende nessa empresa. Fora as outras empresas que eu tenho. Empresa de óculos, empresa de perfume, um porrilhão de empresas. Explicou Malafaia. Veja que interessante. Ele disse, eu vou abrir esta empresa e aí eu vou comprar os teus livros, bom? E vou vender pela essa empresa. Gente, quem é que faz isso? Como é que eu vou comprar para vender de novo? Para ajudar... Pessoal, o nome disso, assim, ô Paulo Gonet ainda está desconfiado, eu tenho quase certeza. Quase. Lavagem de dinheiro. Não tem para onde. É tornar o dinheiro limpo. Ainda diz o seguinte, é bom informar que quando eu fui sócio com ele, eu só fui por um ano. Não havia denúncia do Ministério. Não havia denúncia, mas já havia um crime. Ele já estava cometendo os crimes nessa época. Ele já estava fazendo a falcatrua e roubando os outros nessa época. Ele foi preso depois, é lógico, mas o roubo já estava na tua época, Malafaia. O pastor também afirmou que não mantinha poder de decisão sobre a Alvox e que Francis era o gestor da empresa. E quando começou os rumos da conversa, eu caí fora e saí da empresa. Eu saí em março, tá? Aí começou em junho a notícia do que ele estava sendo investigado. Março, abril, maio e junho. Estava sendo investigado. Malafaia, alguém acredita? Alguém acredita realmente nisso? Ele disse, onde é que eu fiz uma propaganda para alguém comprar alguma coisa mesmo da minha igreja? Ele faz propaganda sempre dos seus livros. Uma oferta para uma bênção especial. Quando você pede parte do salário das pessoas, do apartamento. Gente, a situação do Malafaia é complicadíssima e ele sabe do que está se complicando. A verdade é uma só. Malafaia caminha-se para a papuda.
caminha-se para a Papuda. Vamos ver nos próximos capítulos desse imbróglio. Evangélico? Não. Evangélico sim, cristão não. Eu peço a ajuda de vocês agora para o Pix 61 983 04 6113. Às 21h45 eu estou de volta. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Tchau, pessoal. Grande abraço.